Boa noite a todos. Bom, primeira vez que eu venho apresentar uma palestra aqui em Santa Teresa, e é a segunda que eu apresento fora de Santa Maria de Etibá. Fico muito preso preso, na verdade, fico muito contente de ter tantos trabalhos e estudos para a gente realizar lá em Santa Maria, e quando surge uma oportunidade dessa, é fantástico, para poder dividir um pouco de conhecimento e também aprender com todos vocês. Nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre a terapia do perdão, e quem propõe essa terapia é o nosso amado Mestre Jesus. E falar um pouquinho sobre o perdão, eu penso que nós temos pelo menos três aspectos do perdão a serem trabalhados: perdoar o ofensor, pedir perdão pelas nossas ofensas e se perdoar, que é tão importante quanto pedir o perdão e perdoar o ofensor. As primeiras passagens sobre o perdão a gente encontra já no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, na oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E eu destaquei em letras maiúsculas algumas partes que nos chamam a atenção a respeito do perdão. Quando oramos ao Pai pedindo que Ele perdoe, né, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a primeira reflexão que podemos fazer é como estamos perdoando aqueles que nos ofenderam. Eu me recordo que quando fiz o estudo para essa palestra, tomei com base uma palestra do Haroldo Dutra, e até então não tinha parado para pensar na importância dessa oração do Pai Nosso, a profundidade que ela traz já nesse pedido que nós fazemos ao Pai para que Ele perdoe as nossas ofensas, como nós estamos perdoando os ofensores. E dentro desse processo terapêutico que Jesus nos apresenta, é importante conhecermos a nós mesmos, conhecer as nossas imperfeições, as tendências, as nossas limitações morais, limitações quaisquer que sejam, os obstáculos que nos impedem de perdoar ao ofensor, de pedir perdão e também de nos perdoar. Aqui eu trago ainda uma ideia de que, a partir do momento que começamos a compreender a nós mesmos, não quer dizer que o processo do perdão fica mais fácil, mas uma luz se acende no nosso caminhar para buscarmos a compreensão necessária. Na Bíblia, né, no Novo Testamento especial, nós temos diversas passagens onde Jesus nos fala sobre essa terapia do perdão. O livro das Bem-aventuranças, ele nos fala de sermos misericordiosos para alcançar a misericórdia. Podemos imaginar e pensar na misericórdia que Deus tem para conosco todos os dias. Como Santo Agostinho nos ensina, se todas as noites, ao nos recolhermos, fazendo as nossas reflexões do proceder do presente dia, especialmente naquilo que erramos com o próximo, ofendemos, ou que guardamos mágoas das ofensas recebidas, e às vezes deixando de pensar nas ofensas que cometemos, naquele momento, Deus, nosso Pai, está tendo misericórdia por cada um de nós, olhando para seu filho, sua filha, e compreendendo que somos ainda aqueles simples e ignorantes, saídos há pouco das mãos do Criador, e tanto necessitados da misericórdia dele, como aqueles a quem nos ofenderam. Então, se Deus nos pede e nos ensina, nos mostra
a importância da misericórdia que ele tem para as nossas faltas, também podemos ter para aqueles que têm as faltas contra nós. No livro de Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus nos fala do perdão celestial, perdão que Deus nos dá, mas chamando a atenção de que quando não conseguimos dar esse perdão, executar esse perdão que ele nos pede, que ele nos espera de cada um de nós, através do ensinamento de Jesus, o Pai, eu penso, não deixará de perdoar as nossas ofensas, pois ele sabe das nossas imperfeições. Mas Deus não pode perdoar aquele que nada faz. Então aqui eu imagino e penso que esse perdão que Deus espera de nós, que ele vai nos conceder, depende muito da nossa ação, da nossa atitude. E dar o passo de perdoar o ofensor é também um exercício de humildade, de respeito, de amor ao próximo. Jesus ainda nos fala, né, que um ato de amor cobre uma multidão de pecados, e talvez, ou melhor, essa é a única forma de cobrir a multidão de pecados que nós carregamos. Porque perdoar é um ato de amor, especialmente porque devemos olhar para o ofensor e lembrar que ali se encontra um irmão tão imperfeito quanto nós, tão necessitado da mensagem do Cristo quanto nós. E as dificuldades que nós temos de perdoar nascem, como eu falei no início, das nossas imperfeições. Eu repito muito lá na casa espírita, já sou até taxado um pouco de chato nesse assunto, mas quando começamos a olhar para dentro de nós mesmos, como Joana de Ângeles fala através do Divaldo, a viagem interior, e começamos a observar o desequilíbrio no nosso ego, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na própria vaidade, ali nós vamos encontrar as chagas que Jesus nos chamou a atenção em seu Evangelho. Quando ele nos diz que o orgulho o eu, e o egoísmo são as chagas da humanidade. E porque o desequilíbrio no orgulho e no egoísmo dificulta tanto o processo da terapia do perdão? Talvez porque, dentro da nossa ignorância, nós acreditamos que a ofensa nos foi injusta, não foi merecedora. Lógico que ninguém merece ser ofendido, ninguém tem que passar por esse processo. Mas uma vez que ele acontece, se nós acreditamos num Deus que é soberano, bom e justo, eu pergunto, será que Deus ali então não permitiu passarmos pelo processo da ofensa para tirarmos uma lição? Repito muito nos estudos uma pergunta que auxilia muito nessa reflexão. Para que Deus me permitiu passar por essa experiência de ofensa ou de uma agressão verbal, uma situação qualquer? Pois se nós acreditamos num Pai que é soberano e justo, ali está o amor dele, nos permitindo viver essa experiência, não como um castigo, pois Deus não castiga, mas como um exercício de evolução, de transformação. Nós somos instrumentos uns na vida dos outros. Como vamos aprender a perdoar sem passar pelo exercício para identificar o meu limite ou a minha capacidade de perdoar? É interessante que, à medida que nós vamos compreendendo a mensagem do Cristo, nesse processo terapêutico do perdão, nós vamos sendo mais compassivos, misericordiosos, nós passamos a ser mais indulgentes com aqueles que nos ofendem. Especialmente porque começamos a realmente olhar para o ofensor como um irmão, de acordo com como Deus nos ensina, através de Jesus, somos todos irmãos e irmãs. Perdoar uma ação individual, Deus não pode agir por você, mas te dá as oportunidades.
As oportunidades nascem, aparecem exatamente nesses momentos de aflição pelas ofensas. Não apenas uma ofensa dirigida diretamente a nós, mas às vezes nos sentimos ofendidos indiretamente diante das nossas expectativas. Quanto à expectativa, é algo interessante, pois não temos como viver sem expectativa. E observem que quando Jesus fala para nós no segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, quem seria o mais próximo? Quem seriam esses próximos a nós? Começa na célula familiar, nosso companheiro, companheira, a esposa, o filho, a filha, os parentes mais próximos de segundo, terceiro grau. Vamos ampliando esse próximo, os amigos do bairro, os desconhecidos. Esses são os próximos. E acredito que dentro dos processos terapêuticos do perdão, dentro de casa que nós temos as primeiras lições, principalmente pela impaciência com aquela pessoa que tem seus desafios pessoais, com aquele que deixou de ter um trato afetivo, com o filho, a filha indisciplinada ou carente de amor, as nossas próprias carências, as nossas próprias dificuldades, deficiências, das quais jogamos para aqueles que estão ao nosso lado, as nossas dores, esperando que eles apenas aceitem-nos, dê o ouvido, falem alguma coisa, mas quando essas pessoas não correspondem às nossas expectativas, também nos sentimos ofendidos, julgamos, condenamos, mas lembrando do segundo mandamento, Jesus pede apenas: ame o teu próximo. Uma outra passagem interessante, também no livro de Mateus, capítulo 15, versículos 15, 21 e 22, do capítulo 18, perdão. Jesus nos recomenda: se o vosso irmão pecar contra ti, vá e corrija-o entre ti e ele somente. Se te ouvir ganhado, terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Peço perdão, eu errei ali na questão da pergunta de Pedro. Pedro quis dizer: quantas vezes devo perdoar aquele que me ofende? Esse número, 70 vezes 7, nós entendemos que é um número infinito. Perdoar todas as ofensas, todas as vezes que elas sejam cometidas. É uma expressão que Jesus usou para dar ideia da importância do perdão para quem perdoa o seu ofensor. Lembra que eu acabei de dizer que nós precisamos do exercício para aprendermos a perdoar. E aqui Jesus então nos fala que esse exercício ele é necessário até que possamos compreender. Perdoar sempre não quer dizer manter uma proximidade com o ofensor que não seja tóxico, ruim. Perdoar o ofensor é não guardar a mágoa, é não retribuir o mal com o mal, é, no mínimo, desejar o bem àquela pessoa que nos fez o mal. Divaldo nos fala que o perdão ele precisa ser diluído com a água do tempo e com a essência do amor. Sem o amor, nós não vamos conseguir perdoar ao ofensor. E aqui eu lembro que o perdão não deve ser apenas em relação ao ofensor. Muitas pessoas encontram talvez maior dificuldade nesse processo terapêutico do perdão porque não conseguem perdoar a ofensa. É algo muito importante para a nossa reflexão. Conheço pessoas que conseguem conviver com o ofensor, conseguem ter até uma boa relação, um bom relacionamento, mas quando se diz
tocar na ferida, se transforma. O que é o tocar na ferida? É lembrar da ofensa, é lembrar da expectativa não correspondida. Ou seja, já se pode pensar no perdão do ofensor, mas a ofensa continua sendo um obstáculo. E por que às vezes não conseguimos perdoar a ofensa? Mais uma vez, o desequilíbrio no nosso ego, no nosso orgulho, no nosso egoísmo. É algo muito importante a se pensar. No livro do Ézio, uma passagem que fala: o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que paira acima do mal que eles quiserem fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Qual a alma que habita esse corpo? Somente pela reforma moral e espiritual se aprende a perdoar. A reforma só acontece com conhecimento. Por isso, no início, eu disse que o autoconhecimento faz diferença nesse processo terapêutico que Jesus nos apresenta. A questão é que parar para olhar para dentro de nós mesmos, avaliar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os sentimentos que estamos cultivando no coração, muitas vezes dá trabalho. E além do trabalho, também requer uma humildade nós mesmos, que muitas vezes não conseguimos ter. Esse processo terapêutico de reforma moral passa pela aceitação das imperfeições que nós temos. Mas é interessante que a maioria de nós quer esconder essas imperfeições, nós não queremos mostrar, porque, de certa forma, se alguém descobrir que temos uma certa dificuldade ou uma certa imperfeição, nós vamos inconscientemente desenvolver a ideia de que não vamos ser aceitos, os outros vão nos julgar, vão comparar. Por exemplo, eu recebo uma ofensa qualquer e consigo perdoar o ofensor e a ofensa. Ou, melhor, tenho uma certa dificuldade, mas quero tentar trabalhar isso. Às vezes, nesse querer trabalhar, eu vou buscar ajuda com um amigo, uma amiga, terapeuta, psicólogo, alguém que possa me dar ferramentas para conseguir tirar o ódio, o rancor, a mágoa que está em mim. Mas ao identificar essa deficiência, essa dificuldade de trabalhar o perdão, eu prefiro esquecer, deixar para lá, fingir que não aconteceu, ainda que inconscientemente a mágoa e o ódio, o rancor está sendo cultivado, para que outras pessoas não me julguem, não comparem, não apontem o dedo para mim, covarde, fraco. Eu não faria isso se fosse você. Uma travadinha aqui. Não, ainda sobre essa passagem, no livro de João, capítulo 8, 3, versículos 3 a 11, essa é a história da mulher adulta. Não vou ler, que é longa, mas apenas fazer alguns comentários sobre essa passagem. Ela é muito interessante, pois, como já mostra, os escribas e os fariseus queriam tentar Jesus a respeito do Velho Testamento, do novo, da nova mensagem que ele trazia. Mas o que me chamou a atenção nessa passagem, primeiro foi que após Jesus falar aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra,
dos mais velhos até os mais novos, todos se retiraram. E principalmente no final, quando Jesus fala: mulher, aonde estão aqueles que te acusaram? E ela responde, e ainda pergunta: alguém te condenou? E ela respondendo: não. Ninguém a condenou, e todos se foram. E Jesus fala: então, eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Essa passagem, ela nos faz pensar sobre o momento da transformação através do processo do perdão. Porque para mim não pecar mais, eu tenho que compreender o mal que eu fiz, o erro que eu cometi. E isso depende de como eu vou interpretar as minhas falas, as minhas atitudes, meu comportamento, como eu estou tratando o outro, como eu estou agindo em relação ao próximo. Lembrem que o próximo que Jesus nos fala começa dentro de casa. Como eu estou tratando essas pessoas? O que eu estou dando de melhor ou pior para essas pessoas? Como que eu estou sendo um instrumento para essas pessoas? E como elas estão sendo instrumentos para mim? A recomendação de Jesus que fala: vai, não peques mais, sem essa compreensão das minhas atitudes, dos meus pensamentos, da minha forma de viver os ensinamentos do Cristo, nós não vamos conseguir fazer essa transformação que Ele espera de cada um de nós. Hoje você está em sua melhor versão. O espírito imortal carrega na mala o que conquistou. A pureza da alma nasce das boas ações e pensamentos. A única mala que levamos para o mundo espiritual, após o nosso desencarne, é a essência da nossa bagagem, que são as conquistas da própria alma. Contudo, nessa mala não vão apenas coisas boas. Muitas vezes carregamos a mágoa, o rancor, o ódio, os sentimentos negativos por aqueles que julgamos serem os nossos ofensores. Se fala muito nas casas espíritas dos obsessores. E eu fico imaginando uma pessoa que desencarna, levando na bagagem mágoa, rancor. Isso é preocupante, porque podemos virar obsessores. E aí, lembramos de outra passagem de Jesus, quando ele nos fala: se tem algo contra teu irmão, vá e reconcilia-te com ele, pois não sairás daí até pagar o último centavo. Bom, há duas formas de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a sustentabilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Perdoar, perdoa-se o ofensor e a ofensa. Deus é soberano e justo. A pergunta é: para que ele permitiu? Chico nos fala ainda: fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. No começo falei um pouco sobre essa necessidade de aprendermos a perdoar o ofensor e a ofensa. E a pergunta que fazemos quando passamos por essa experiência: para que Deus me permitiu? A resposta não é Deus que vai nos dar, mas Ele vai dar todas as possibilidades, oportunidades, Ele vai nos trazer todas as ferramentas necessárias para encontrarmos essa resposta. E como eu disse, quando começarmos a olhar para o nosso ego, orgulho, nosso egoísmo, e identificar neles o desequilíbrio que nos leva a
termos essa dificuldade em relação ao perdão, aí sim teremos um pouco de luz para encontrarmos o caminho que Jesus nos guia. Bom, perdoar é um santo remédio. O perdão na visão espírita, o perdão das ofensas faz bem para quem perdoa. O primeiro beneficiado é quem consegue perdoar. O perdão é um poderoso medicamento da alma que nos cura as feridas mais profundas. Cada mágoa é uma ferida aberta e o ressentimento, a forma de sentir a dor. Perdão é um tratamento longo e diário que nos trará a paz e nos permitirá recuperar o nosso poder de assumir a responsabilidade de como nos sentimos. Bom, como um tratamento que requer um remédio, o perdão deve ser ministrado com pequenas doses diariamente, e especialmente nas reflexões que fazemos em relação a tudo aquilo que nos aconteceu, que gerou uma mágoa, que gerou uma ferida. Penso que quando começamos a refletir sobre essas ofensas, devemos considerar que se elas são oportunidades que Deus me permitiu viver, é porque tem uma lição. Outra reflexão que podemos fazer é, diante dessas ofensas, se eu não dei causa, ou seja, são situações que ou são mentira, é uma mentira ou é algo que não é tão relevante, precisamos começar a nos perguntar por que que aquilo está me causando tanta dor, por que que aquilo está me ferindo tanto. Essa ofensa, ela fala uma verdade sobre a minha pessoa, sobre o fato, ou é uma mentira? No direito, a gente aprende que mentira não se combate, não tenho como provar dentro de um processo que uma mentira é mentira. Eu consigo trabalhar para provar a verdade. Divaldo Franco nos fala, inclusive, a respeito disso, que se aquela ofensa ela é uma mentira, simplesmente ignore, deixe para lá. Se é uma verdade, tome como uma oportunidade de mudar. Faça as reflexões necessárias para a sua transformação. Importante aqui lembrar ainda que cada mágoa é uma ferida aberta. Então, não existe uma formulazinha mágica. Se alguém fizer uma listinha das pessoas que guardam mágoa, ressentimento, e pensar, eu vou tentar trabalhar o perdão de uma forma mais simples, vou pensar em cada uma dessas pessoas, vou simplesmente fazer uma oração, pedir a Deus que as abençoe, eu vou dar o meu perdão, mesmo que seja da boca para fora, não importa, para tentar parar com essa dor, com esse incômodo que está me causando. Isso pode até dar certo por um tempo, mas isso é apenas um paliativo, porque a nossa consciência, o nosso inconsciente, mantém o registro da ferida, da ofensa. E vai chegar o momento que nós vamos ser convidados a tratar dessa ferida. Eu não sou da área da medicina, mas um pouquinho que eu entendo de ferida é, a partir do momento que ela começa a infeccionar, ela vai piorando, ela vai causando dor, e quanto pior é esse problema, mais difícil é o tratamento. A nossa alma, ela sente o momento certo de trabalharmos isso. À medida que nós vamos evoluindo na idade física, essa ferida que está ali adormecida, anestesiada, ela começa a vir como um incômodozinho. É uma lembrança daquele fato, é um sentimento que vem à tona, um acontecimento qualquer que serve como um gatilho, e quando nós menos percebemos,
estamos numa tristeza, numa melancolia, e começamos a pensar, mas de onde vem isso? Por que que eu estou assim? Aquele gatilho puxou lá do inconsciente, aquela feridazinha que agora a nossa alma apresenta para ser trabalhada. Cedo ou tarde, nós vamos ter essa oportunidade. Como eu disse agora há pouco, nós temos uma malazinha que preparamos para o retorno para o plano espiritual. E não tem como deixar algumas coisas aqui. O corpo fica, a casa, o carro, o dinheiro na conta, as dívidas, tudo isso fica. Mas o que está registrado em nossa consciência e o nosso inconsciente segue com a gente. Por isso, hoje nós estamos já começando a preparar essa mala para o retorno. Todos nós temos um ponto final para essa vida física. Me recordo que uma vez eu daí apresentou essa palestra ou algo sobre esse tema lá na Santa Maria, e dentro do exemplo que ele trouxe, o que eu estou deixando nessa mágoa? Mágoa, rancor, causa peso. Amor, caridade, o perdão, a autoestima, são coisas que a gente bota na mala e que não causa peso e nem ocupa espaço. Só depende de nós fazermos essa seleção, mas especialmente tomar esse remédio, que é o perdão, todos os dias. Vou mais uma vez reforçar. É importante perdoar as ofensas, pedir perdão a quem nós ofendemos e perdoar a si mesmo. O dever de reconciliação, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 26 e 25 e 26. Conserta-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. A sentença de Jesus é absoluta. Não há outro caminho para a cura, para ter paz, para entrar no reino prometido. Bom, o juiz é a nossa consciência. Uma vez que desencarnamos, lá no plano espiritual, é a nossa consciência que vai determinar o nosso caminhar lá. E como eu disse, na nossa mala da consciência vão as coisas boas e as coisas ruins. O ministro da Justiça trabalha junto com o juiz e, dentro de uma ideia de necessidade de convivenda, vai nos mandar para a cadeia. No sentido figurado, lógico, cadeia seria esse cárcere no corpo físico, ou seja, o processo da reencarnação, aonde vamos trazer a bagagem, aquilo que juntamos nas várias existências anteriores. Por isso, muitas vezes hoje, dentro desse processo terapêutico e evolutivo, nós vivemos situações que são necessárias para a nossa evolução. Por isso, a pergunta do para que Deus permitiu eu viver essa ou aquela experiência tem sentido. Se nós acreditamos nesse processo da reencarnação, hoje eu estou vivendo exatamente o que eu plantei na vida passada. Ou melhor, estou colhendo aquilo que eu plantei. E estou semeando o que vou colher na próxima. Bom, eu vou encerrar a palestra aqui, já está dando quase o horário. Tá certo ali o relógio? 5 minutinhos? Oi? 20, né? É, eu encontrei na internet, acho que vai dar tempo para ler essa história, eu achei ela muito interessante e bonita. Uma história de perdão. Conta-se que um escravo tornou-se de grande valor para o seu senhor
por causa da sua honradez e bom comportamento. Preste atenção nessas palavrinhas que estão em cor diferente. Dessa forma, seu senhor elevou a uma posição de importância na qualidade de administrador de suas fazendas. Numa ocasião, o senhor desejou comprar mais 20 escravos e mandou que o novo administrador os escolhesse. Disse, contudo, que queria os mais fortes e os que trabalhassem melhor. O escravo foi ao mercado e começou a sua busca. Em certo momento, fixou a vista num velho e decrépito escravo. Apontando-o para o seu senhor, disse que aquele devia ser um dos escolhidos. O fazendeiro ficou surpreendido com a escolha e não queria concordar. O negociante de escravos acabou por dizer que, se o fazendeiro comprasse 21 homens, ele daria o velho de graça. Feita a compra, os escravos foram levados para a fazenda do seu novo senhor. O escravo administrador passou a tratar o velho com maior cuidado e atenção do que a qualquer outro dos outros. Levou-o para a sua casa, dava-lhe da sua comida. Quando tinha frio, levava-o para o sol. Quando tinha calor, colocava-o debaixo das árvores de cacau à sombra. Admirado das atenções que o seu antigo escravo dispensava a outro escravo, seu senhor lhe perguntou por que fazia aquilo. De certo, deveria ter algum motivo especial, seu parente, talvez, seu pai. A resposta foi negativa. Então, seu irmão mais velho? Também não, respondeu o escravo. Então, é seu tio ou outro parente? Não tenho parentesco algum com ele, nem mesmo é meu amigo. Então, por que o fazendeiro? Por que motivo tem tanto? Perdão. Então, perguntou o fazendeiro: por que motivo tem tanto interesse por ele? Ele é meu inimigo, sempre. Vendeu-me a um negociante e foi assim que me tornei escravo. Mas eu aprendi nos ensinamentos de Jesus que devemos perdoar os nossos inimigos. Esta é a minha oportunidade de exercitar meu aprendizado. O perdão acalma e abençoa o seu doador. Maior é a felicidade de quem expressa o perdão. Perdoado é alguém em processo de recuperação. No entanto, aquele que lhe dispensa o esquecimento do mal já alcançou as alturas do bem e da solidariedade. Quando se entenda que perdoar é conquistar enobrecimento, o homem se fará forte pelas concessões do amor e compreensão que seja capaz de distribuir. É isso que eu quis apresentar hoje para o nosso estudo.